Fala galera, beleza? Estamos aqui em mais uma segunda-feira e vamos lá com força total nessa reta aí de final de ano para que a gente possa começar o ano de 2026 com um ano assim massa, com um ano muito bom, com um ano com o pé no acelerador. E eu não sei se vocês perceberam, mas essas retas finais das segundas-feiras eu estou começando a apontar alguns lugares para vocês olharem na vida de vocês. Como é que tá esse ponto aqui na minha vida? Como é que tá essa situação? Como é que tá esse contexto na minha vida? E hoje não vai ser diferente. Eu vou apontar uma área que eu queria que vocês olhassem, que eu queria que vocês trouxessem, assim, colocasse uma luz, colocasse uma atenção plena nessa área que eu vou focar agora. Que se eu fosse vocês, eu pegava um papel e uma caneta aí pra gente poder começar a observar e a colocar pontos importantes assim para não esquecer, porque eu trouxe aqui até minhas anotações que é para também eu não esquecer, porque assim esse é um assunto que vai costurar vários vídeos que eu já fiz por aqui, então ele vai amarrar alguns pontos que eu até falei sobre esse assunto também. E hoje eu vou trazer com mais profundidade, porque assim é um assunto importante para você levar para esse finalzinho de ano e também levar para o seu 2026 e ficar atento a ele também. O assunto que a gente vai tratar hoje é sobre limiar de percepção de esforço, entendeu? A gente vai falar sobre isso porque é interessante, porque por exemplo, se você for assistir ou for revisitar algum vídeo que você queira, né, prestar mais atenção, você vai perceber que quando você voltar para esse vídeo, ou então quando você relê alguma coisa, ou então quando você assiste a algum filme, qualquer coisa que você vai rever, né, essa experiência ela já é totalmente diferente. Por que essa experiência é totalmente diferente? Porque ao revisitar alguma coisa que já passou, então de onde você viu até onde você está revendo, com certeza já surgiram novas experiências na sua vida, novos engramas já foi formado, novas sinapses já foram conectadas. Então, quando você revisa alguma coisa, você já revisa com um campo de percepção totalmente diferente e ampliado, e você começa a observar coisas que você não observava naquele momento que você viu a primeira vez qualquer coisa, seja vídeo, livro ou filme. E o que é limiar de esforço? O limiar de esforço é o limite de onde cada um pode chegar, ou seja, é o limite máximo de esforço que você pode chegar para executar ou finalizar qualquer comportamento. Porque se a gente for olhar, né, e se a gente for observar pessoas e ambientes, existe um limiar de esforço que essa pessoa ela consegue chegar, ela pode alcançar. Então esse limiar de esforço, ele, como a gente já falou várias e várias vezes aqui sobre esse neurotransmissor, sobre esse neuromodulador, que essa limiar de esforço é mediado pela dopamina. Então a dopamina, ela é, que quem me acompanha aqui já sabe, ela é aquele motivador, ou seja, como se fosse aquele energizador de movimento, ou seja, que lhe motiva, que lhe levanta para você poder tomar
determinado comportamento. Então, quando a gente vai medir esse limiar de esforço, a gente percebe que quanto mais esforço você precisa ter para executar algum movimento, para executar algum comportamento ou para fazer alguma coisa, então quanto mais esforço você tem, menos motivação você vai ter. Ou seja, porque a sua percepção de esforço está muito alta para determinado comportamento que você vai fazer. Então isso quer dizer que quanto mais esforço você tem que colocar para fazer algo, menos dopamina, ou seja, menos motivação você vai ter. E o contrário também ele é positivo, porque quanto maior a motivação, menos esforço, ou seja, menos percepção de esforço você vai ter, porque você vai estar motivado. Então essa percepção de esforço ela vai ser bem menor, porque a motivação ela vai estar tão grande que você nem vai perceber o esforço que você está fazendo. Então, pessoas com baixa percepção do limiar tendem a ser desmotivadas, ou então esse músculo, né? Vamos tratar o limiar de esforço como músculo. Então, as pessoas com baixa percepção, né, do limiar, que foi o que eu falei, elas tendem a ser desmotivadas. Ou seja, uma pessoa desmotivada é porque o limiar de esforço dela está muito baixo. Ou seja, o nível do limiar de esforço dela está tão baixo que para qualquer coisa que ela for fazer, ela precisa ter uma gama de esforço muito maior do que a motivação. Ou seja, o sistema dopaminérgico dessa pessoa ela está muito baixa, que aí, né, a gente fala que quando a pessoa ela tem muita motivação, ela não cansa muito rápido, ou seja, ela não percebe o esforço que ela está fazendo para poder executar algum comportamento. Então, quanto mais dopamina essa pessoa tiver, quanto mais energizada essa pessoa estiver, menos esforço ela vai colocar para executar algum comportamento. Então a gente diz que o limiar de esforço dessa pessoa está alto, porque a percepção de esforço dela está num nível basal excelente, ou seja, o limiar de esforço dela não está muito baixo, porque ela vai precisar fazer muito esforço para executar algum comportamento. Então, quando o limiar de esforço dela está alto, está muito alto, a gente chama essa pessoa que está com um sistema dopaminérgico muito alto. Ou seja, ela não precisa de esforço muito grande para executar qualquer comportamento. Então, por que eu falo isso? Por exemplo, para você ir à academia, por exemplo, para você executar o hábito de leitura, para você conseguir ter um sono reparador, um sono tranquilo, não ficar acordado até altas horas mexendo no celular. Então, se o seu limiar de esforço estiver muito baixo, ou seja, se a gente que nós falamos, né? Se você estiver mimado dopaminergicamente falando, então o seu limiar de esforço ele vai estar muito baixo. Então qualquer coisa que você for fazer vai gerar muito esforço para você poder realizar esse comportamento. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque isso é assim muito complicado e isso traz um problema muito sério para nossa vida. Por quê? Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui e os vídeos que eu estou postando e as áreas que eu estou pedindo para você olhar, nada mais é
do que uma informação. Ou seja, você aqui dentro está num ambiente que esse ambiente ele está lhe motivando, ou seja, ele está de uma certa forma injetando dopamina em você para que o seu limiar de esforço ele possa aumentar e as coisas saudáveis, os pontos cruciais que você precisa olhar para a sua vida, ele não precise exigir de você um esforço muito grande para que você possa determinar ou olhar ou cuidar ou até tratar desse comportamento. Por exemplo, o que eu falei até agora nada mais é do que uma informação que eu estou tentando introduzir em vocês para que vocês possam subir esse limiar de comportamento e esse limiar de comportamento possa assim trazer benefícios para a vida de vocês, ao ponto de que vocês possam perceber que para coisas que você precisa fazer, você está colocando um esforço muito maior do que deveria, porque se a sua motivação tivesse num nível extremamente alto, ou seja, se tivesse no nível basal adequado, você não precisaria fazer tanto esforço, por exemplo, para ler um livro, para ir à academia, para acordar cedo, para dormir da forma correta, para começar a olhar pontos que antes vocês não olhavam. Por quê? Porque pelo seu limite de esforço, pelo seu limiar de esforço está muito baixo, ou seja, você ser um mimado dopaminético. O que é essa mimação dopaminética? É você começar a executar coisas fáceis e fúteis que o seu cérebro ele vai comparar e vai dizer: pô bicho, por que tu vai acordar de 5 horas da manhã para fazer uma caminhada, se tu pode acordar de 10, 11 horas do dia, ou pode acordar em cima do horário de ir trabalhar, que isso para mim gera um conforto muito maior. Ou seja, é isso que eu chamo de limiar de esforço muito baixo, porque quando ele está muito baixo, qualquer coisa fútil vai atrapalhar o que deveria ser o seu comportamento basal, ou seja, o seu limiar de esforço for de um nível que você não precise gerar muito esforço, por exemplo, para acordar cedo e fazer uma caminhada, ou acordar cedo e se expor ao sol, que é o que eu estou fazendo agora nesse exato momento de 5 horas da manhã. Então eu queria que você olhasse para esse ponto e na próxima segunda-feira eu vou dar continuidade a esse assunto, porque tem muita coisa importante que você ainda precisa aprender sobre esse limiar de esforço, que nada mais que é mediado pela dopamina, que é um neuromodulador muito importante na vida da gente. Beleza, pessoal? Então vamos nessa. Na próxima segunda-feira eu continuo esse assunto que é de extrema importância para você olhar nessa reta de final de ano e no começo do ano que vem. Beleza, pessoal? Um forte abraço.